Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Letargia, catalepsia e mortes aparentes, né? Boa noite a todos. Que bom estar aqui com gente bonita, bem animada. Dia de jogo na TV, mas se correr ainda dá tempo, né? De ver um pedacinho. Mas é sempre bom a gente estar na casa da gente, né? E justamente quando a gente chega na casa da gente, às vezes as coisas não funcionam. A internet não pega, né? Mas isso aí não é problema, isso aí na realidade é solução. Porque é um assunto que a gente já estudou, já vem estudando, sobre os fenômenos de emancipação da alma. Então, agradeço o convite da casa. É um trabalho árduo que eu estou fazendo palestra hoje, vou fazer também domingo, né? Olha só que coisa, hein? Tá vendo como é que as coisas aqui, esse negócio de escravidão não acabou ainda não, tem escravidão espiritual também. Mas é um prazer, a gente gosta de participar, né? E sempre que possível a gente está aqui dando a nossa pequena colaboração. Esse tema, letargia, catalepsia, mortes aparentes, é um tema que incomoda muita gente. Por quê? Porque isso aí está relacionado com uma tal de morte que ninguém quer, né? Todo mundo quer chegar ao céu, mas ninguém quer morrer, né, de janeiro? Não quer, não. Morrer também é um caso que também não existe, porque nós sabemos que nosso espírito, ele é, né, imortal. Nosso espírito não morrerá. O que morre é o corpo físico. Mas o problema todo está em diagnosticar a morte desse corpo físico. Muitos, ao longo dos anos, antes da década de 80, ainda no século passado, e ainda neste século ocorrem mais fenômenos muito escassos, de pessoas serem diagnosticadas como mortas, estando elas vivas, porque suas funções são diminuídas, né? O seu coração funciona mais de tão fraquinho que às vezes fica imperceptível, seus sinais vitais vão diminuindo e as pessoas às vezes são dadas como mortas, quando na realidade não estão. Isso é muito raro ultimamente, porque a ciência evoluiu muito, mas antigamente era muito comum. Certamente este capítulo aqui que fala dos fenômenos de emancipação da alma, já foi abordado aqui o sonho, que é o mais comum, onde a gente, quando está dormindo, o nosso espírito, o nosso perispírito, ele se dá uma emancipada, ele sai, e ele vai ter com os nossos mentores, nossos amigos, nossos instrutores, aqueles que estão afinados com o bem. E aqueles que não estão afinados com o bem, vão estar nos bares, né, nas boates, enfim, onde sua mente o levar. O certo é que os espíritos exercem influência sobre nós o tempo inteiro. Os bons, efetivamente, o tempo inteiro, porque chamemos o que quisermos chamar de anjo da guarda, espírito protetor, mas o fato é que existe alguém muito preocupado conosco e com uma tarefa de nos intuir, de nos orientar no bem. E esse alguém está vibrando por nós o tempo inteiro. Que não pode ser, não é necessariamente um, às vezes é mais de um, espíritos familiares, amigos, e estão no plano espiritual incumbidos de nos auxiliar, nos intuir coisas boas. Tanto é assim que nós fazemos muito mais o bem do que o mal. Então, é uma prova de que nós sofremos essas influências do bem o tempo inteiro. Mas as influências do mal, quando as sofremos? Nós as sofremos naqueles momentos em que a gente perde o compasso, a gente se irrita com alguém, briga com alguém, e aí nossa mente funciona de maneira diferente, nossa frequência é diferente, nós abrimos uma porta e esse indivíduo joga um pensamentozinho na nossa cabeça e aquele pensamento fica ecoando no nosso íntimo, a porta abre, fechou rapidamente, nosso cérebro, né, uma porta fictícia, abre, fecha-se, rapidamente, mas o pensamento ficou, a ideia ficou, e essa ideia vai nos martelando. Mas, certamente, isso já foi abordado aqui.
Os sonhos, era um capítulo anterior, foi certamente muito bem abordado por um colega, e deve ter falado da emancipação da alma durante o sonho, que a gente vai estar com esses nossos mentores e sofremos essas influências melhor do que em estado de vigília. Porque em estado de vigília, a gente está atento às coisas do mundo, está olhando a roupa do outro, o cheiro, está atento, não, os nossos ouvidos estão ligados lá fora, se alguma coisa está acontecendo, a gente está alerta. Então, a gente não está recebendo essas informações o tempo inteiro. Mas, nesses momentos de emancipação, sim. E por que eu estou falando de emancipação? Porque quando nós falamos dessas mortes aparentes, a gente também tem essa emancipação da alma. É uma emancipação que não é, muitas vezes, tão natural quanto é a emancipação na hora do sonho, do sono da gente, que a gente tem aqui, o chamado sonho, que a gente não é sonho coisa nenhuma, a gente emancipou e está vivendo outras situações. Mas, nesses momentos de mortes aparentes, a gente também emancipa. E nem sempre esses momentos são naturais. Esses momentos, às vezes, podem ser, em algumas situações, provocados, mas a grande maioria deles é involuntária. Acontece. Ninguém se finge de morto e é enterrado vivo, não é, de livre e espontânea vontade, né? A pessoa, a própria vida, a lei de conservação da vida, obriga o ser humano a se mexer na hora H, né? Sair daquele estado. É a conservação da vida. Mas há situações patológicas, algumas e outras induzidas, em que a pessoa fica aparentemente morta. Era uma festa do dia 30 para o dia 31, numa cidadezinha de interior. Uma família pequena. Esta família recebeu a visita dos seus familiares, poucas pessoas, cerca de 20, 27 pessoas, todos reunidos para a passagem de ano, para os festejos de final de ano. E havia uma razão a mais para estarem reunidos. Nascera ali uma criança, uma linda criança, que estava naquele momento com 6 meses de idade. E os parentes de interior não tinham ainda visitado, aproveitaram essa época de final de ano para visitar aquela criança, aquela mãe, aquela família e aquela criança. Mas, pasmem, durante ao berço olhar a criança estava engasgada, com muita secreção e, de repente, num estado de morta. Que coisa constrangedora. A família toda reunida para os festejos, todas reunidas para motivos de alegria. E, no entanto, teriam que mudar o rumo da história para o velório daquela criança e o enterro, consequentemente. Os parentes não se comoveram muito. Já estavam ali reunidos, os festejos, alguns não se viam há muito tempo, começaram a conversar, a falar, e somente a mãe e o pai, comovidos com aquela situação, mais o pai que a mãe, porque o pai também tinha que dar assistência àqueles que o visitavam. A mãe recolheu-se, e nas casas de interior, sempre há a família de origem de outra religião, muito católica, havia um oratório e ela prostrou-se à frente de joelhos, à frente daqueles santos, né? E orou para uma dessas santas que ela tinha devoção, orou com tanto fervor, e naquele momento ela que não conseguia se desligar daquela criança, porque a achava viva. Mas já estava diagnosticada efetivamente como morta, o velório já estava transcorrendo. Não tinha nem com que enfeitar a criança, porque numa data festiva não tinha como comprar. Procuraram as roupinhas que tinha mais alegrezinha, vestiram a criança de azul, como se um anjinho fora. Colocaram sobre sua cabeça um arquinho que acharam jogado, que era de alguma criança qualquer anterior. O arquinho não dava na cabeça daquela criança, mas ela já não sentia dor mesmo. Forçaram bastante, e ela ficou ali como um anjinho, inerte, morta, esperando o enterro. Providenciaram o caixão, veio o caixão, ainda não tinham colocado, e a mãe estava retornando dessa oração, estava entregando nas mãos da sua fé, né, dos seus objetos de fé, dos seus santos, entregando aquela criança, e se
desligando, tendo-a mesmo como morta. Porque para uma mãe é muito difícil se desvincular do corpo físico de um filho, ainda mais quando este ainda está na fase da amamentação, deve ser realmente uma dor muito grande. Então, ao chegar no berço, todos reunidos no outro cômodo, ela olhou para a criança e a criança, de repente, soltou um grito e começou a chorar, compulsivamente, chorar. E a mãe pegou, afagou no colo, a criança estava viva, tinha se engasgado. E o motivo do choro é que aquele arquinho, com flores que colocaram na cabeça da criança, estava espetando a criança e feriu, e a criança acordou naquele momento, né, prestes, né, a ser enterrada viva. Estamos falando de um caso muito conhecido, que por pouco não termina numa tragédia. Estamos falando de Dona Ivone do Amaral Pereira, médium brasileira, né, que foi quase enterrada por um caso assim de morte aparente, no caso tido aqui como uma letargia. E a gente vai ver um pouquinho mais no que é letargia. Este caso, ela uma médium, para quem não conhece, nós espíritas mais cascudos, né, já lemos os livros e tal, conhecemos a médium, sabemos, né, ela ainda desencarnada trabalha em espírito, né, mas em vida foi um excelente médium, né, e nos trouxe notícias do além, principalmente dos desencarnes pós-suicídio, né. E ela descobriu essa história narrada por ela mesma, naturalmente com detalhes, né, de melhor qualidade, porque a minha imperfeição não me permite narrar da maneira que ela narrou. Ela narrou de vivências espirituais dela, né, isso foi contado para ela e publicado num livro. Então é o caso que a gente conhece mais típico, assim, que, né, do meio espírita. O que é a vida? Nós nascemos, que maravilha, olhamos o mundo, os nossos familiares, as crianças nascem bonitinhas no colo das suas mães, as mães acalentam, os pais acalentam, recebem, via de regra é isso que acontece, né? A gente sabe que há as exceções, as reencarnações antipáticas, os filhos indesejados, tudo isso ainda há, dada a imperfeição da humanidade. Mas via de regra, a criança é acolhida, é afagada no colo da mãe, é criada num ambiente familiar, e esse núcleo familiar é a célula primordial que Deus colocou para o crescimento do ser. De qual ser estamos falando? O crescimento daquele que está chegando à vida carnal e o crescimento daqueles pais que ali estão recebendo aquela criança, dos irmãos que estão convivendo, da sociedade que conviverá com esse ser. Porque tudo na vida é interligado, né? Muitas vezes, só quem tem filho sabe, que a gente tem uma conduta, a gente tem até uma teoria esmerada, pode estudar. Antigamente tinha muito livro de ensinar como criar seu filho. Eu li bastante, viu? Li bastante. Mas esses manuais geralmente são escritos por pessoas que às vezes nem tiveram filho, né? Mas estudaram a teoria e você vai testar, na prática é outra. O fato é que o filho muda os pais. Eu acho que a mudança maior é a mudança que os pais têm promovida por seus filhos. E isso é para todos, é para quem acredita em Deus, quem não acredita, né? É para o cristão, o não cristão, enfim, para todos. A vida se resume nisso, em nascer, em viver e em morrer. Mas nesse lado aqui até pintei de preto, porque nós não queremos chegar. A gente protela a vida, estica ao máximo, e isso faz parte mesmo, porque a nossa conservação natural, Deus não nos deu a vida à toa. Ele deu a vida com a quantidade de tarefas necessárias. O plano espiritual, quando se fala Deus, fala os seus delegados, né? Os espíritos que é responsáveis pela nossa encarnação. Nós, com uma vida, uma trajetória para percorrer, não tem nada escrito em estrela, coisa alguma, nós temos o livre-arbítrio, nós mesmos escolhemos a natureza das provas, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Responsáveis. Então, chegamos finalmente, após essa nossa vivência, essas nossas práticas, ao momento derradeiro da vida carnal. E para alguns é muito confortável delegar esse movimento a Deus. Ah, eu vou para os braços de Jesus. Maravilha!
Beleza, mas onde estão esses braços de Jesus? Segura na mão de Deus e vá. Beleza, maravilha, mas onde está essa mão de Deus? E se essa mão de Deus estiver comigo já e eu não segurei? E se Jesus estava nas minhas ações que eu tinha que fazer naquele momento, viver ali, e eu não segurei as oportunidades? Enfim, não adianta chorar pelo leite derramado. Nesta hora, esta hora derradeira chega. E para aqueles que acreditam na conveniência, eles esperam um momento definitivo, né? Nossos irmãos de outras crenças, nós respeitamos isso. Certamente já tivemos esse momento também, porque o Espiritismo é relativamente novo, nós já reencarnamos muitas e muitas e muitas vezes, e isso aí já está meio que introjetado na gente, e às vezes a gente tem dificuldade em quebrar esses conceitos que já estão arraigados lá no nosso íntimo e nós não sabemos onde. Mas o fato é o seguinte: não adianta eu ser bonzinho, almejar o céu, ou ter feito uma besteira e ir para o inferno, porque o Espiritismo nos coloca com a razão que isso aí não está de acordo com o pensamento racional. E por que não está? Porque se uma família se ama, e o filho, um filho, por exemplo, é meio transviado e tal, aconteceu de fazer uma besteira, esse filho é amado pelos seus pais se portaram bem a vida inteira e vão para um céu, um local maravilhoso e tal, imaginemos o melhor local possível, vão para esse local, e seu filho, por não ter se portado bem, vai para um outro local bem distinto, e nessa trama toda, criada pelos homens, ainda quem está no céu ainda contempla o sofrimento daquele que está naquela situação de dificuldade. Então nos perguntamos, será que uma mãe, numa situação desta, ela se sentiria feliz no céu, usufruiria de todas aquelas benesses, olhando o seu filho num estado de sofrimento? Certamente não. Então a justiça, quem não pode nem para lá nem para cá, era mais ou menos, e ficaria, segundo a teoria desses nossos irmãos, esperando por um tal julgamento definitivo, coisa que o Espiritismo nos avisa, nos alerta, de que esse julgamento, ele é feito pela nossa própria consciência. São conceitos colocados, mas que certamente para nós isso não interessa. Porque o Espiritismo nos mostrou outra via, nos mostrou o contato com o plano espiritual. E esse contato, ele se dá o tempo inteiro, e nós já falávamos das vibrações positivas que recebemos, e falávamos também das vibrações negativas que eventualmente recebemos, porque nós não temos só amigos nessa fase da vida. A gente tem amigos e tem inimigos. Então, a gente nesse período depois da morte, estamos livres do corpo e aproveitamos esses momentos, somos acolhidos por esses nossos mentores, esses nossos familiares, e eles nos orientam para que nós continuemos aprendendo. E uma vez livres do corpo físico, nós temos condição de aprender muito mais. Muito melhor. Mas onde vamos colocar em prática? Nós vamos colocar em prática naquele momento, onde nascemos novamente numa família, onde somos acolhidos, ou muitas vezes enfrentamos adversidades, e com as adversidades, com os tombos, com o levantar, o reerguimento, enfim, nós vamos aprendendo novas lições, o ser vai crescendo. Assim aconteceu com a dona Ivone, em criança. Aquele episódio certamente teve uma finalidade. Aquele episódio talvez tivesse para aqueles familiares a finalidade de mostrar que a vida é muito mais do que esse nascer e morrer. A vida é muito mais do que simplesmente nascer do ventre de uma mãe e ser enterrado e simplesmente acabar e o espírito ter o seu destino definitivo. Porque a dona Ivone do Amaral deu uma lição não só para a família, deu uma lição, nós estamos discutindo aqui hoje sobre ela, Então, ela deu a lição para todos nós. Vamos ver um pouco do nosso tema. Quando a gente fala em desencarnar, em levar para o plano espiritual, o que nós levamos?
Nós levamos, Kardec não nos deu figura nenhuma, os espíritos não nos deram, e Kardec, logicamente, não registrou figura nenhuma, exceto essa simbologia aí, né, que está lá em Prolegômenos, o início de O Livro dos Espíritos. Bom, nos deu ele essa alegoria do raminho de uva, e criou, e disse mais, nós criamos outros, criamos com frutas, né, com laranja, com abacate, só para poder traduzir numa linguagem que todos nós possamos entender o que seria esse corpo nosso, esse nosso ser, né, que não é só corpo, é corpo, nós somos o espírito, temos o corpo, mas para se comunicar com esse corpo grosseiro, precisamos do perispírito. Então está ali. A parte mais rígida, simbolizada como o corpo, no caso que os espíritos colocaram, o galho da uva, o ramo, né? E aqui nós colocamos como simbologia também a casca do abacate, que é mais rígida. A polpa do abacate, que está separando a casca da semente, colocamos como perispírito. E Kardec coloca a casquinha da uva. E o líquor da uva, o líquido que está dentro, ele coloca, né, como simbologia que fosse espírito. É simples assim que funciona? Então nós somos o corpo, como se fosse a casca, o perispírito é a parte molinha e o espírito a parte mais interior. É assim nessas camadas? Não é bem assim. Nem poderia ser, mas as lições são dadas em doses homeopáticas. E nós vamos aprendendo assim, porque às vezes nós não temos entendimento para aprender uma coisa mais complexa. Isso aqui já nos basta para entender o processo da vida, o processo da emancipação da alma. Nos basta. Se formos na obra de André Luiz, eu aconselho a todos que estejam aqui assistindo, que não estejam ainda num grupo de estudo, que ingressem, né, Janeira? No grupo de estudo da doutrina espírita, vá aprofundando, tem grupos dos mais assim, superficiais até os mais aprofundados. A nossa casa, ela realmente se destaca pelos grupos de estudos que possui, todos gratuitos, é uma maravilha, e tudo com gente de primeira qualidade, né? Tanto as pessoas que estão na fase que são como orientadores, como conciliando os grupos, quanto aqueles que estão ali chegando pela primeira vez. É uma maravilha os grupos de estudo. E a gente estuda as obras de André Luiz e observa que em algumas obras, há algumas coisas que esse modelinho simplificado aqui não se enquadraria muito bem. Por exemplo, se formos no livro Nosso Lar, quando pensamos que André Luiz queria ver a sua mãe, queria estar com a sua mãe, ele já estava desencarnado, né? A gente sabe que esse desdobramento, eu falava no início, ele se dá porque sai o nosso espírito e perispírito e vai ter com os mentores, enfim, com outros espíritos, durante o sono retorna. A gente vai falar das mortes aparentes, né? E retorna. Mas o que sai dali? André Luiz queria encontrar-se com a mãe. Disseram para ele, olha, não dá. Sua mãe está num plano muito mais evoluído. Ela não pode descer até aqui, o nosso lar, que ainda não estava num plano tão evoluído assim. E nem tampouco você poderá ascender até o plano dela, porque o plano dela é muito sutil, ela é um espírito evoluído. Você, seu perispírito denso, não terá condição de ascender até lá. E encontrar uma solução intermediária. Durante o sono, ele dormia também, ele se desdobraria e se encontraria com ela num plano intermediário, porque ela poderia descer até um plano intermediário. Quando a gente fala descer, às vezes pode não ser descer, pode ser do lado, é uma dimensão outra que não seja tão grosseira, né? Bom, então, ele desdobrou. Aí a gente se pergunta, desdobrou o quê? Ele não tinha mais corpo para deixar deitado lá no leito. O que ele deixou lá? Não vou responder esse questionamento, tá? Mas Hernani Guimarães Andrade, estudando a obra de André Luiz, trouxe o conceito de MOB, também citado no Homem Integral por Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, tá? Então, a gente sabe que isso aí tem outras fatiazinhas, mas não vem o caso para a gente entender o fenômeno das mortes aparentes. Como se detecta a vida? Através dos seus sinais. Eu estou vivo aqui agora, porque eu estou falando, será que se eu estivesse aqui na situação, né? Não existe isso, gente. De zumbi eu estaria, né? Assim tão aceso, né? Tão falante. Não existe isso, é uma figura que criaram para assustar as criancinhas. Bom,
O fato é que existem sinais. Quais são esses sinais? Eu respiro, meu coração está batendo. Alguns outros sinais que a gente vai ver aqui. Um dos sinais é a frequência cardíaca. O batimento do coração. O coração está batendo, eu estou vivo. Já é um sinal de que eu estou vivo, né? E quando foi descoberto? Quando atentaram para esse detalhe? Século XVIII, 1800 e alguma coisa. Porque até então via-se outras coisas. Outros estavam se assemelhando a um morto, parecia morto, era morto. Então, enterrava a si mesmo, né? Cada região tinha uma maneira de diagnosticar. Mas a ciência estabeleceu no século XVIII a frequência cardíaca. E como estabeleceu? Através da ausculta. Ausculta. E como se ausculta um coração? Como se ouve o coração? Hoje em dia a gente sabe que tem um instrumentinho que a gente vai falar aqui, o médico utiliza. Mas não era esse instrumentinho. Encostava-se mesmo o ouvido, a exemplo dos fofoqueiros grudados nas paredes, né? Encostava-se na caixa torácica das pessoas e ouvia-se o batimento do coração. Inicialmente era assim. Os médicos utilizaram muito isso, inclusive havia o chamado campo de ausculta, uma espécie de lençol que colocava sobre o paciente, né? O pudor impedia de mostrar as partes mais íntimas, colocava sobre o paciente e o médico colocava seu ouvido sobre esse lençol para poder fazer essa ausculta. A temperatura corporal. Sabe-se que fulano está gelado, disse no popular, você está gelado, parece até um defunto, né? Parece que está morto, está gelado. Por quê? O que acontece é que nosso corpo, né, homeotérmico tenta manter a temperatura, há artifícios no corpo para manter a temperatura regular, para que nossos órgãos funcionem relativamente bem. Precisa que nós mantenhamos essa temperatura equilibrada. E quando sabes que ao desencarne, a temperatura cai. Não se tinha esses parâmetros até o século XVIII, 1700 e alguma coisa. Não se sabia quanto era a temperatura bucal, temperatura retal, temperatura axilar. Ou seja, são locais no corpo onde se verifica a temperatura. Não vem o caso que a gente estudar a ciência, mas saber disso é importante. É uma maneira de verificar sinais vitais. Outra maneira era a frequência respiratória. Era eu ouvir a respiração, saber se aquela respiração era uma respiração de pessoa normal, era uma respiração de pessoa doente, uma pessoa que estivesse prestes, né, a morrer fisicamente, enfim, havia mecanismo e essa ausculta só se deu no século XIX. Olha que a primeira ausculta foi no século XVIII, mas o estetoscópio foi descoberto no século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa, né? 1857 surgia o Livro dos Espíritos, já tinha estetoscópio, né, de janeiro? Já tinha. Então, 1816, um médico francês, René Laennec, inventou o primeiro estetoscópio utilizando um tubo de papel, era um tubo. E esse estetoscópio passou por várias transformações. Inclusive, foi um tubinho com uma parte receptora maior, né? Depois passou a ser um cone, usado até hoje nos ginecologistas, obstetrícia, né? Para auscultarem fetos, onde utiliza esse cone, né? Tem um nome específico. Ou seja, mas o estetoscópio foi se modernizando. Hoje em dia, até conseguir para os dois ouvidos, demorou 20 anos para alguém pensar que podia fazer um tubinho e botar nos dois ouvidos. Só 20 anos depois disso é que alguém fez. E até hoje evolui, porque os estetoscópios hoje são eletrônicos. A eletrônica está auxiliando o homem nisso aí. Quem está auxiliando o homem? O homem auxilia a si mesmo através da inteligência que Deus, né, dotou cada um, né? Graças a Deus a gente utiliza. Então, utiliza para o bem, para coisas boas. Bom, a pressão arterial foi só no século XX, 1900 e alguma coisa. Eu nasci lá, já tenho 2 séculos, né, de existência. Nasci no 20, estou agora, né, aqui, parte deles, né? Enfim, a gente conviveu com muita evolução da ciência.
A pressão, os aparelhos para medir pressão surgiram no século XX. Agora, a dor só foi utilizada no século XXI. A dor como instrumento de verificação da vida. Ah, mas existe isso? Existe. Gente, eu não gosto de contar muita história pessoal não, mas tem uma situação que não me deixa assim tranquilo, porque eu convivi muito com pessoas falecendo nos meus braços, perto de mim. Eu trabalhava numa área técnica de hospitalar e verifiquei bastante isso aí. E esses sinais vitais sendo verificados, às vezes, para o leigo, não entende. Por que o médico, às vezes, dá uma espetada no cara, dá uma furada? Por que acende, às vezes, um isqueiro no dedo do cidadão, né? Mas até isso pode acontecer. Por que já viram instrumentos de neurologista? Uma roseta que meu pai usava nos cavalos lá, é aquela roseta que o cara passa para fazer dor mesmo, para buscar fazer dor, para ver se provoca um estímulo no cidadão, né? E eu que saí daqui para lá com a vontade danada de fazer medicina, e quando eu comecei a ver isso, acabei até me desestimulando um pouco, porque aqueles instrumentos que o meu pai usava, né, na marcenaria, pua, lá tinha outro nome, mais elegante, era trépano, mas tinha o mesmo nome, e era assim a coisa bruta, martelo e tudo mais, e usava, e era assim que se fazia, e é assim que se faz até hoje. Esses sinais devem ser bastante checados. Vai se falar um pouco mais à frente da morte, e então há um sinal muito evidente que quando nós desencarnamos, o nosso corpo quer viver. Então ele ansia por viver. O último respiro, né? Sempre o corpo que está morrendo, ele tende é a lei natural, tende a se agarrar nos últimos liames da vida. E desses artifícios é suas pupilas dilatarem bastante. Então, na ânsia de ver a luz, sua pupila dilata. No escuro, a nossa pupila dilata bastante, nossa íris, né, dilata. A íris, onde é responsável pela entrada de luz. E uma maneira de verificar é jogar luz na íris. Não faça isso em casa, pode queimar a retina, tá? Com uma lanterninha, jogar luz, e se realmente estiver vivo, ela rapidamente fecha. É um sinal fantástico, mas que às vezes até isso pode falhar. Mas hoje em dia existe a morte cerebral, né? Enquanto o tronco cerebral estiver vivo, o corpo tem vida. Mas existem meios efetivos de diagnosticar a morte cerebral. Portanto, a doação de órgãos ela é altamente segura e aconselhável, porque a morte cerebral é irreversível. Mas vamos ao Livro dos Espíritos. Questão 422. Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem, ouvem o que se passa ao redor, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo? É um fato. Eles relatavam que viam e ouviam tudo ao redor, mas não podiam exprimir porque estavam rígidos. E Kardec pergunta: é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? São os olhos deles que estão funcionando, os ouvidos, como nós? Não sei se já aconteceu com alguns dos senhores e senhoras, mas é muito comum esses relatos. Às vezes, quando a gente está naquela situação de quase sono, quase pegando no sono, e de repente você quer se mexer e não consegue. Já aconteceu com alguém aqui? Já? Já, certamente já. Quer se mexer e não consegue. Naquele momento dá uma ansiedade tremenda na gente. Mas é um desses momentos que a gente tem condição de entrar numa situação dessa, de catalepsia ou de letargia. A letargia mais rara, mas a catalepsia mais frequente, né? A gente quer mexer e se você se acalmar, você consegue mexer. Mas acontece que a gente vem aquele desespero e você muitas vezes não consegue se mexer. Isso aí pode ser até induzido, mas raramente as pessoas conseguem a fazer isso. Mas é um fenômeno natural. Natural porque a gente tem essas emancipações do corpo mesmo durante o sono. E seu corpo não se apercebeu que você não estava dormindo ainda, ou por alguma razão fisiológica qualquer, essa emancipação se deu antes da hora e não se completou. Muitos relatam que ouviram sons. Viram mesmo
criaturas ao lado deles, muitos relatos se atemorizam com isso por desconhecimento, porque é uma situação muito natural. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Não, respondem veementemente. Não é pelos olhos físicos, nem pelos ouvidos físicos, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E continua, Kardec pergunta, profunda, e por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo, ou seja, aquele estado seu de imobilidade se opõe a você ver com os ouvidos e ver com os olhos, você não consegue nem mexer com a cabeça, né? Então não são com esses órgãos naturalmente. Este estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Quando acontece isso, prova para a gente que a gente tem algo mais do que simplesmente o corpo. Pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua vivo, né? O corpo está ali inerte, mas você está raciocinando, você está atuando, né, mesmo naquele estado. Então não são os ouvidos físicos, nem os olhos físicos. 423. Aqui ele aborda mais a letargia. Mais à frente, no final, ele explica a diferença de letargia para catalepsia, tá? Aqui a gente vai entrar nessa diferença. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Ele pergunta. Antes que eu me esqueça, talvez corra no final e não consiga botar, vou botar logo a diferença. Catalepsia e letargia. A catalepsia é aquela paralisia parcial do corpo. Não só paralisia, são órgãos que deixam de funcionar ou funcionam muito lentamente, de forma parcial. Entendeu? Por exemplo, eu posso ter uma paralisia só das pernas. Isso já é uma catalepsia. Posso ter uma paralisia total, mas ficar com os olhos abertos. Isso é uma catalepsia, né? Posso paralisar um lado e ter outro, e ficar com o outro funcionando. E se alguém me colocar numa posição de catalepsia, eu permaneço naquela posição. Tipo uma perna da Barbie. Não vou fazer com a perna aqui, porque eu já passei da flor da idade, né? Com o braço é mais fácil, né? Então, tipo uma perna de Barbie. A posição que te colocar, você fica. Esse fenômeno pode ser produzido naturalmente. Eu posso naturalmente, né, por um problema fisiológico que a ciência ainda não explicou, acontecer com qualquer um. Ou pode ser até induzido. Como induzido? Medicamentosamente, ou através de hipnose também pode ser, tá? Então, a catalepsia é essa paralisia parcial. A letargia vem de letal, de morto, de morte. A letargia é um fenômeno mais completo, mas é um fenômeno que só é provocado naturalmente e involuntariamente. Entendeu? Então, a pessoa fica naquele estado involuntariamente. Os seus órgãos funcionam, ainda que de uma maneira muito lenta, muito sutil, imperceptível até para os mecanismos de detecção, exceto para o eletroencefalograma de detecção de morte cerebral, né? Mas, geralmente, numa rua, num local qualquer, não se dispõe desses equipamentos e nem da ciência para utilizá-los, né? Porque tem que ser alguém, um técnico, capaz de fazer isso, um médico. Bom, então, esse fenômeno é natural. Mas vamos à nossa pergunta, né? Todas as aparências, ele pode voltar a habitar o corpo depois? E eles respondem. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, no casulo, né? Porém, não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real, quer dizer, enquanto estiver ligado, está vivo. Em se rompendo por efeito da morte real, ou seja, da morte real, ou seja, o perispírito se desliga efetivamente. Não é um laçozinho só, porque essas ligações são muitas,
né? A obra de André Luiz é riquíssima em vários livros, né? Enfim, não vamos falar disso aqui agora. Esse desligamento envolve uma equipe, enfim, é complexo. Tá? Em se rompendo, pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais. Ou seja, rompeu, desligou tudo, não tem como voltar aquele corpo, não há como. Quando um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completamente, não estava morto. Estava simplesmente num desses estados que já falávamos. A gente sabe muito bem que outros animais, né, nossos primos distantes, né, eles hibernam. Hibernam por condições diversas, às vezes por condições climáticas. O inverno, hibernar, logicamente é no inverno, né? Então, o frio muito severo e aqueles animais acostumaram, a vida os levou a isso. Eles hibernam e ficam em estado de aparentemente mortos mesmo, até quando volta o calor, né, a primavera, enfim, e eles começam a despertar, né, e vivem durante aquele período mais aquecido. Conosco isso também acontece, mas somente nesses estados, digamos assim, alterados. Não é normal que aconteça, tá? A reanimação, questão 424. Aí. Tá aqui. Não, eu terminei essa palestra hoje, eu não tenho a sequência de cabeça, né? Olha só como é que são coisas de primeira vez, é complicado, né, Janita? 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se para a vida, um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Ele quer saber o seguinte: se está num estado desse, alguém pode interferir e fazer com que esse ser ressuscite? Ele ressuscite, entre aspas, porque ele não vai ressuscitar, chama-se ressuscitação, né? A ciência chama assim, né? Mas não é ressuscitar, porque ele de fato não morreu. Ele estava prestes a morrer e torna-se novamente em estado de vigília, retorna, né? Bom, mostra seus sinais vitais. Pode, mas vamos dar uma olhada no que ele diz. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O que é isso? Fluido vital. A gente sabe que Deus criou a nós, mas não foi uma criaçãozinha assim, não, foi uma criação muito complexa. Deus emana seus princípios, um princípio material que vai dar origem aos corpos físicos, ao perispírito, tudo que é físico. Né? Num planeta dá origem às pedras, às montanhas, às flores, às árvores, ao alimento que a gente come e a nós mesmos, ao nosso corpo físico. Vem do princípio material, se transforma em fluido vital e um desses se transforma, né, no fluido cósmico universal, e uma dessas transformações é o fluido vital, que Kardec chama de fluido vital lá no Livro dos Espíritos, mas eu já deixo essa observação aqui, que lá no livro A Gênese, ele usa o termo princípio vital e não fluido vital, porque ele numa revista espírita coloca, que era o Facebook da época, né, só tinha revista espírita, ele nos coloca que o fluido é uma coisa que existe sempre. Eu tenho aqui esta água, ela é um fluido. Se ninguém tomar essa água, ela vai ficar aqui. Pode até evaporar, né? Mas vai ficar aqui. Imaginemos que não tenha a evaporação. Vai permanecer e vai ficar aqui durante muito tempo. Então, o fluido existe desde sempre. Uma vez feito, está lá. Gasolina num posto de gasolina, num tanque lá. Se não passar um carro para abastecer, aquele fluido vai ficar ali naquele tanque aquele tempo todo. E esse fluido que ele está falando aqui é um fluido, né, que a gente não consegue, é imponderável, a gente não consegue pesar, né, intangível, a gente não pega ele na mão, não tem instrumento para isso. E ele trata como princípio por quê? Porque ele diz lá no livro A Gênese, de que essa substância, ela é criada individualmente. Se vai ser criado uma pessoa, um ser aqui, uma criança está nascendo, um ser, aquele fluido é criado para aquela pessoa.
aquele fluido é criado para uma planta, não é uma coisa que coloca lá, vou pegar um pedacinho aqui, vou dar vida aqui, pegar um pedacinho, dar vida ali. Ele é criado para cada situação. Tá? Só deixo aqui porque a gente pode ler a Gênese e encontrar o termo princípio, e para que a gente não cause estranheza, a gente cita aqui, tá bom? Bom, então ele diz que com o passe magnético pode voltar à vida. E o passe tem essa função, gente, de repor esse fluido, de repor essa energia. Mas não preciso repor a qualquer momento, não. Eu cheguei aqui mal, meus fluidos estão meio balançados aí, perdi um pouquinho, né? Meus desgastes do dia a dia, vou tomar um passe. Amanhã vou ter um dia horrível, vou tomar um passe. Não é assim que funciona. Não é assim. Porque esse fluido ele é reposto de acordo com a nossa necessidade. Se nós estamos aqui vibrando no bem, com as nossas portas do bem abertas, a espiritualidade está aqui trabalhando, e nós mesmos estamos trabalhando entre nós, passando nossas boas energias para o colega do lado, e ele está absorvendo aquilo que lhe falta exatamente naquele momento. Então, não são todos que precisam do passe, mas quem não consegue, quem não conseguiu e ainda está se sentindo mal, este sim, pode ir para o passe. A gente está falando aqui de um outro passe ainda mais profundo, num caso de letargia ou de catalepsia, onde a transferência fluídica, o passe, a prece, enfim, como aquela mãe fez, né? Como aquela mãe fez com o filho, foi na realidade um passe, mesmo sem querer, sem saber. Ela fez uma transferência fluídica e aquele fluidozinho que pensou que faltava foi a ignição que pegou para aquela vida voltar com seus sinais vitais todos presentes. Mas há uns casos que a gente pega aqui para colocar. Deixa eu falar uma outra coisa que não está escrito aqui, mas eu vou falar logo, pode ser que eu me esqueça, eu estou ficando meio esquecido ultimamente. Não é só com transferência fluídica, não. Como é feito esse processo de reanimação nos hospitais? Com medicação. O médico pega ali uma seringa, e como é que vai injetar se não consegue funcionar uma veia do cara? O cara chegou ali em choque, chegou praticamente num estado desse de catalepsia, a injeção é feita diretamente no coração, com um agulhão enorme. É meio traumático para quem não está acostumado, né? Uma injeção diretamente lá, no ponto X que tem que reanimar primeiro, para a bomba funcionar, né? Então é dado aquele remédio ali, aquela medicação, e volta à vida aquele ser que aparentemente estaria morto, ou se passasse mais alguns tempos, seus órgãos morreriam definitivamente e não teria mais jeito de voltar à vida. Isso a gente já viu acontecer várias e várias vezes, né? Bom, enfim, temos aqui um caso, resolvi trazer uns casos, porque a gente pensa que esse negócio só acontecia antigamente, né? Está aqui uma notícia, polonês declarado morto, acorda no necrotério e sai para beber vodka. Duas coisas horríveis, o cara foi enterrado e ainda saiu para beber, porque na Polônia as pessoas têm esse hábito horrível de se embriagarem, eles se embriagam, faz parte, é cultural deles. E num desses excessos desse moço, ele foi atropelado, né? Você vê que a coisa é complicada, foi atropelado, foi dado como morto. Investigaram os sinais vitais, naturalmente não com os instrumentos necessários, e ele estava lá. E daqui a pouco, olharam para lá, os funcionários saíram do necrotério, foram lanchar e tal, mas quando voltaram, viram aberta a tampa de uma daquelas gavetas, e do lado o homem tremendo, querendo um cobertor, se queixando de frio. Deram o frio e ele fugiu dali. Fugiu, e para onde fugiu? Para o seu vício, normalmente. E esse moço aí, certamente precisava de uma assessoria espiritual muito grande, porque esse vício ia levar ao desencarne, esse gasto desnecessário de fluido vital, não é, de princípio vital, da sua energia vital, para que ele certamente, antes da hora, iria desencarnar. Então, esses vícios consomem, sim, a nossa energia vital. Consome, pode causar um fenômeno como esse. Antes de entrar no finalmente, tenho 3 minutos, quase que dá para contar 3 casos. Se eu fosse uma pessoa rápida, até daria, mas eu não sou, né, infelizmente. Bom, há também o caso na África do Sul, onde uma senhora
foi dada como morta, de 93 anos, fizeram velório e tal, botaram lá, mas quando chega ao necrotério, às vezes a fila para até o preparatório, a burocracia para admissão, é realmente um tanto quanto desgastante, longa, né? Os profissionais que ali trabalham têm que preencher, seguir um rito, preencher papéis. E ela estava ali naquele pacote, né? Chama-se de pacote, porque ela estava envolta num lençol. Bom, enfim, daqui a pouco viram o pé mexendo. E disseram, isso não é nada não, porque é comum, às vezes, cadáveres mexerem-se, né? Às vezes expelem gases e acontece de mexer, acontece um som qualquer produzido. Né, por isso, e até mesmo a rigidez cadavérica pode levar a alguma contração. Mas não foi o caso daquele caso. Notaram que estava respirando e acordaram. E a vovozinha de 93 anos não se queixava de nada, estava perfeita, só se queixou de frio, aquele ambiente ali estava muito frio. Né? A África do Sul, bem longe aqui, no outro extremo praticamente, né, do planeta. Há também o caso de uma moça. Isso tudo, gente, está na mídia. Eu só peguei de mídia boa. Eu peguei isso aqui do R7, tá? Uma mídia confiável. Esse outro caso que eu estou relatando aqui, dessa senhora, está na Globo. Foi publicado pela Globo. E um outro caso que a Globo publicou, vocês encontram com facilidade, foi de um jovem que foi enterrar sua esposa, jovem. E ele, tão choroso, a esposa, né, recém-casado, né, estava, inclusive, esperando já neném, e eles esperando o filho. Ela teve um decimal súbito e foi dada como morta. Foi para o hospital, deu tempo de socorrer, a médica examinou, verificou pupila e tal, viu todos os sinais vitais e tal, deu o atestado de óbito, providenciaram o enterro e ele foi para o cemitério. Todos saíram, mas ele ficou lá chorando ao lado daquele túmulo. Daqui a pouco escutou umas batidas, batendo, né, aquele troço embaixo da terra, e ele encostou o ouvido, escutou por ela, gritando, chamando por ele, pedindo socorro. Olha que coisa horrível, pedindo socorro. E cavaram, ele chamou alguém para ajudar, cavaram e tal, tiraram. Quando tiraram, ela já estava novamente desmaiada. Mas o vidro, né, o vitrozinho que tinha no caixão, estava quebrado, o vidro quebrado e a mão dela sangrando. Levaram rapidamente para o hospital, foi atendida pela mesma médica, mas nesse caso já não teve jeito mesmo. Ela desencarnou. Isso está noticiado, está na mídia, é alguma coisa que saiu em 2016, esse episódio. Bom, e concluímos com Kardec, né, que realmente é o nosso guia. O comentário dele certamente é melhor do que quaisquer comentários que venhamos a fazer, porque certamente ele era um pesquisador e alguém muito sóbrio. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Não era explicada ao tempo dele e ainda não é explicada ao tempo atual. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. No início, inclusive, da letargia, tem um relaxamento da morte. E depois, se ficar muito tempo no relaxamento, tem a rigidez da morte, porque os órgãos vão... Tem também a desidratação do tecido, tudo tem na letargia. Se não for socorrido a tempo, ou se não voltar espontaneamente, a morte se consuma, né? Bom, na catalepsia fica localizada, pode ser numa parte só, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, né? Essa paralisia total é natural, não se consegue provocar.
A catalepsia, por vezes, espontânea. Posso provocar espontaneamente. Há pessoas que treinam isso. Não é caso no espiritismo, tá, gente? Não se faz isso no movimento espírita. Mas há outros movimentos por aí que treinam isso. E pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Gente, isso não é de hoje. Isso está relatado no Antigo Testamento. Isso está relatado no Novo Testamento. Vemos Jesus quando ressuscita Lázaro. Ressuscita entre aspas. Porque a primeira coisa que ele diz para as irmãs, Lázaro dorme. Nunca disse que Lázaro estava morto. Ele conhecia fisiologia, conhecia anatomia. Essas ciências que hoje a gente ainda dá cabeçadas para entender, ele entendia com perfeição, porque era o espírito mais evoluído que sobre a Terra já transitou fisicamente. Em espírito ele nunca saiu daqui, né? Bom, tem também a filha de Jairo, um funcionário público. E ao aproximar-se daquela menina inerte, a família em desespero, ele também diz que aquele espírito estava, aquele corpo estava simplesmente adormecido. E há isso tido como prodígio, como milagres, muito bem explicado no livro A Gênese. Explica essas passagens bíblicas. Eu aconselho a todos que nós leiamos. Agora talvez consigamos ler com olhos mais críticos. É muito importante que tenhamos esses olhos críticos. É muito importante que a gente saiba questionar. E eu, para facilitar esse questionamento de vocês, se conseguir, eu deixo aqui embaixo o meu endereço. Está bem aqui no finalzinho aqui. Se alguém quiser questionar sobre o que aqui agora acabamos de expor, acrescentar, se for para jogar pedra, joguem de Janira, né? Agora, se for para contribuir, para a gente estudar junto, estou disposto a estudar com vocês. Muita paz, meus irmãos, muito obrigado.